pense num presente para a cidade, porque no dia 16 de março nós vamos repetir com ampliação o que nós fizemos no dia 10 de dezembro, no dia da Bíblia. 70 membros da igreja fizeram lives naquele dia 10 de dezembro. Prepare-se, porque em 16 de março, por conta do aniversário da cidade, eu espero que uma centena de membros da nossa igreja farão lives falando alguma coisa do seu testemunho para a cidade. Nós vamos sugerir um tema, um slogan, para facilitar ainda mais o seu trabalho no dia 16 de março, tá bom? Amanhã, a irmã Elisângela, nossa diretora de educação religiosa, juntamente com o pastor Luiz Carlos, ela está iniciando uma maratona de leitura do melhor livro que eu já escrevi na vida. De longe é o melhor livro que eu já escrevi na vida. Então, a quem quiser ler a boa parte em 5, é porque só tem um livro, tá bom? Quem quiser ler a boa parte em 5 semanas, pode se inscrever no grupo dela, porque vão caminhar juntos, cada um lendo a sua cópia, mas uma vezinha por semana eles se encontram por 40 minutos para dar uma aquecida, uma motivada. Quem faz corrida em grupo deve imaginar que há uma motivação maior quando se corre em grupo do que correr sozinho. Então, entre amanhã na maratona, no grupo da irmã Elisângela, e cada semana lendo um capítulo. Então, não é nada, nenhum bicho de 7 cabeças. Você pode ler o livro todo em 7 horas, se quiser ler sem parar, não é? Porque o áudio do livro, o audiobook é 7 horas, então ler um capítulo por semana, ninguém vai morrer, não é? Dá para ler sim, tá bom? Até o Júlio capaz de conseguir, né? Não sei, aí já não sei, vamos ver. Meus irmãos, mandei para vocês no WhatsApp, quem não está recebendo mensagens da igreja no WhatsApp, por favor, forneça o seu número pelo WhatsApp da igreja, dizendo cadastre-me, tá bom? Membro da igreja ou não membro da igreja, peça para cadastrar e tem que anotar, registrar o número da igreja no seu telefone, senão as mensagens não chegam no seu WhatsApp. Hoje eu mandei cedinho um pequeno resumo do nosso último sermão, tá? Alguém recebeu? Muitos receberam. Se você não recebeu, cadastre o número da igreja no seu telefone, tá bom? Para que você receba. A gente manda mensagens com muito critério, não tem aquela coisa de 10 vezes por dia ficar falando alô mamãe, não, tá bom? Pode cadastrar o seu número lá. Então, nós falamos sobre Lucas 24, quando o Senhor Jesus é colocado diante do Sinédrio, tá bem? E ali está o resumo, está lá no seu WhatsApp, eu não vou repetir, para ganhar tempo. Hoje, eu quero chamar a sua atenção para Lucas capítulo 24. Vamos então à palavra. Lucas 24. Lucas 24, versículo 4 a 6. Lucas 24, versículos 4, 5 e 6. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Versículo 6. Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. Meus irmãos, se não tivéssemos a Bíblia toda, e tivéssemos só estes versículos, já poderíamos ser felizes. Quero conversar com vocês aqui e vocês em casa sobre depois de um longo sábado. Algumas pessoas que passaram por um longo sábado podem entender melhor isto. Um longo sábado de lutas, dúvidas. Jesus tinha morrido na sexta-feira.
E seus discípulos e amigos, entraram num período meio que tenebroso. Tudo que era a esperança deles estava dentro de uma cova, morto. E aquele sábado foi longo. E me fez lembrar esse período que nós vivemos nesses últimos meses. Foi um longo período. As notícias são melhores. Eu tenho acompanhado, os números são menos piores. A vacinação está espalhando por todo o mundo, né? Conversei hoje cedinho, chegando de plantão com 2 médicos, e eles me disseram: olha, pastor, está muito mais tranquilo no hospital. Graças a Deus. Falei com a minha mãe, está esperando para a semana que vem a 2ª dose de vacina. Graças a Deus. Aquilo que começou lá no carnaval de 2020, parece que conseguiu interromper o carnaval de 2021, não é? Mas parece que agora as coisas caminham para dias melhores. Já temos notícias boas. Certas áreas, certas formas de fazer a leitura da realidade lá em Israel, a pandemia pode-se dizer que foi reduzida em 95%, porque eles estão muito avançados com a vacinação. O que mostra que a vacina realmente é eficaz, não é? Então, graças a Deus por esse novo dia que começa a surgir, né? Eu estava essa semana, não li, mas eu queria ter lido. Há um livro intitulado, eu vi o título do livro, né? E eu achei muito interessante, até gostaria de ler, Redescobrindo a Alegria das Manhãs de Domingo. É um livro que fala sobre a escola bíblica dominical, mas olha que título bom, Redescobrindo a Alegria das Manhãs de Domingo, né? Então, depois de um longo sábado, essas mulheres vão até a gruta onde tinham colocado o corpo de Jesus, e este é o texto: elas estavam perplexas, sem saber o que fazer. Essa imagem, essa frase, representa muitos dos nossos momentos da vida. Elas estavam perplexas, sem saber o que fazer. De repente, olha que frase, que palavra. De repente, surge um brilho. E aí, o cenário muda. E esses enviados por Deus tentam despertar algo muito poderoso na vida destas mulheres. Eles vão dizer, eles vão questionar, eles vão confrontar, e eles vão apontar, eles vão como que conduzir a mente e o coração, o raciocínio e as emoções destas mulheres que estavam perplexas, sem saber o que fazer. Essa expressão ilustra o momento que nós estamos vivendo no mundo hoje. Eles estavam perplexos, sem saber o que fazer. E vem uma palavra de Deus, questionando, confrontando e apontando. Deus quer despertar no seu coração, na sua mente, na nossa vida. Ele quer despertar um poderoso mecanismo de defesa para enfrentar o sofrimento. Isso Deus faz. Quando Ele nos vê perplexos, sem saber o que fazer, tristes, né? Ele vai despertar lá dentro de nós, não alguma mágica externa, mas lá dentro de nós, Ele vai despertar um poderoso anticorpo. Não sei se vocês viram as notícias, mas um britânico que estava tomado por câncer, contraiu a Covid, o vírus, e desenvolveu a Covid. Tratou a Covid, 12 dias, 14 dias. Depois, vão fazer aquelas baterias de exame, algumas semanas depois, descobre que o câncer
tinha sido resolvido. E eles estão agora no mundo inteiro pesquisando e estudando como isso aconteceu. Olha que mensagem, que ilustração para todos nós. Ao desenvolver e tratar a Covid, o organismo parece, né, porque tudo ainda é preliminar, mas parece que o sistema de defesa foi ativado. Um sistema de defesa que não estava dando conta do câncer, porque não houve nenhuma medicação durante o tratamento da Covid para o câncer. Mas o sistema de defesa foi ativado. Isso é simplesmente extraordinário. E eu imagino que Deus esteja querendo ativar o seu mecanismo de defesa. Foi o que esses seres celestiais fizeram com essas mulheres. E eles perguntaram, por quê? Usando outro texto, né, outro evangelho. Por que você chora? Não chore. Por que vocês estão procurando aqui, procurando um vivo entre os mortos? E a mais poderosa das expressões que eles usaram é, lembrem-se do que ele disse. Lembrem-se do que ele disse. Este é o anticorpo. Este é o mecanismo de defesa. Diga para a sua alma, lembre-se do que ele disse. Diga para a sua mente, lembre-se do que ele disse. Ao ativar esse aspecto da memória, então você pode enfrentar o sofrimento, a perplexidade, você pode enfrentar a luta, a dor, a tristeza. Esse é o mecanismo que Deus quer ativar, porque nós esquecemos o que Ele disse. Então nós vamos ficando apagadinhos e precisa que luzes dos céus entrem na nossa vida e ativem a memória. Lembrem-se do que Ele disse. Os anjos não disseram, lembre-se do que a ciência falou. Os anjos não disseram, lembre-se da história, tanta coisa preciosa na história. E os anjos disseram, lembrem-se do que Jesus disse. Ao lembrar do que Jesus disse, algo estava sendo ativado dentro delas. Uma compreensão mais completa, mais ampla do quadro. Porque é da nossa tendência ficarmos remoendo as notícias de hoje. E os anjos então disseram, lembrem-se do que ele disse. Ele tinha dito, o Filho do Homem está indo para Jerusalém. Ele vai ser preso, ele vai ser maltratado, ele vai sofrer zombaria, ele vai ser morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. E os anjos estavam, então, despertando esta memória, que Deus estava no controle. Os homens não estavam assumindo o controle dos acontecimentos. Eles achavam que sim, que podiam prender a Jesus, que podiam matar a Jesus, que podiam colocar o corpo de Jesus numa gruta, que colocavam soldados do lado de fora para que ninguém roubasse o corpo de Jesus e depois inventasse historinhas. Os homens pensam que estão no controle. Assim também acontece hoje, 2000 anos depois. Os homens pensam que estão no controle, né? Mas não estão no controle. O plano de Deus é que está sendo desenvolvido. Por isso que os anjos disseram, lembrem-se, há um plano sendo desenvolvido. É o plano de Deus, não é o plano dos homens. As instruções que os anjos deram às mulheres eram claras. Veja, eles estavam se referindo a Mateus
16, 21. Desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém, ainda lá na Galileia, e sofresse muitas coisas nas mãos dos líderes religiosos, dos chefes dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. O desenrolar da história está sob o controle de Deus. Esta pandemia foi permitida. Há algo maior acontecendo. E quando eu penso e sou lembrado que Deus está no controle, isso é muito confortador para o meu coração. Que o mundo não está a léu e nem está sob o comando de qualquer outro ser limitado, mas que Deus está no controle de todas as coisas. Nós temos essa mania de achar que em momentos difíceis parece que Deus está longe. Eu tenho meditado bastante sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Que coisa triste foi. Milhões de pessoas foram mortas. Milhões de crianças inocentes foram mortas. Mas, meus irmãos, a gente não tem ideia de quantos teriam morrido não houvesse a guerra. A gente tem muita limitação para compreender as coisas. Com as guerras, os impérios foram destruídos. E nós estamos aqui hoje, muitos soldados morreram, e nós estamos hoje aqui desfrutando de liberdade. Então, a gente não tem condições para fazer análises dos momentos de sofrimento, dos momentos de dor, com perfeição. Eu tenho que me agarrar à verdade de que Deus está no controle de todas as coisas, mesmo que eu não entenda. Elas estavam perplexas, sem saber o que fazer. O que os anjos estão dizendo para mim e para você nessa manhã, poderia ser resumido numa frase: restaure em sua mente o poder das antigas palavras de Jesus. O texto diz: lembre-se do que ele disse lá atrás na Galileia. Restaure o poder das palavras antigas. Nós gostamos de novidades, nós gostamos de notícias novas, né? Hoje, quando eu ouço um repórter na televisão, um Jornal Nacional da Vida, eu fico olhando assim: caramba, 30 minutos de jornal, não colocou uma noticiazinha nova, porque tudo é notícia velha, que eu já vi no jornal durante o dia, na internet, né? A gente fica procurando coisas novas, né? Realmente novas, mas as coisas antigas têm grande valor. Muitos dos valores que dão sustentação à nossa vida são já desde muito tempo. Então, os anjos estão dizendo: lembrem-se das palavras antigas. E quando você continua a leitura de Lucas 24, o que é que você vai encontrar? Jesus caminhando com os discípulos para Emaús, já ressuscitado. E enquanto ele caminha com os discípulos, ele vai expondo aos discípulos o quê? As Escrituras, que falavam dos planos de Deus e de como teria que ser assim. Os discípulos questionaram a Jesus, porque Jesus perguntou: o que vocês estão discutindo? Qual é a novidade? E eles disseram: mas só você que não sabe? Todo mundo só está falando em pandemia, né? Todo mundo só está falando no tal de Jesus que morreu. E aí Jesus começa a expor para eles o quê? Os profetas, as Escrituras antigas. E mais à frente eles vão reconhecer: não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos expunha as Escrituras? Diz lá o texto literalmente, ele falou de Moisés, foi passando pelos profetas e foi falando. Por isso que é importante estudar a Bíblia, por isso que é importante eu conhecer a palavra, porque são essas antigas palavras que dão sustentação em momentos difíceis na nossa vida. É a doutrina que sustenta o solavanco.
A senhora estava lá no hospital, não entendendo nada, como essas mulheres aqui, perplexas, sem saber o que fazer. Mas a palavra de Deus estava lá na raiz da alma, na raiz do coração, na raiz da mente, e que lhe dava sustentação. É a palavra de Deus que dá sustentação. Olhe para trás e observe. A palavra de Deus dita a você. Eu tinha 17 anos de idade. Vocês não eram nascidos ainda, né? Dona Rosane já estava quase nascendo. Um pastor pregou. Não me lembro o nome do pastor. Mas eu sabia que Deus estava falando comigo. Eu entreguei a minha vida a Jesus. Alguns meses depois, um outro pastor estava pregando. Eu não lembro também o nome do pastor. Mas Deus falou comigo no coração. E eu entreguei a minha vida para o ministério. E aquelas duas palavras mudaram toda a minha vida, todo o rumo da minha vida. E quando eu enfrento qualquer dificuldade, eu lembro delas. Dificuldade na vida, eu lembro do que Jesus me chamou. Dificuldade no ministério, eu lembro que Ele me chamou para ser pastor. E aquilo dá sustentação para todo o caminhar. Às vezes nós precisamos olhar atrás para a gente entender esse quadro. Porque passamos por essa pandemia, porque passamos por essa perplexidade, porque passamos por essas dúvidas todas. Vocês lembram de Gênesis 45? Quando José se revela aos seus irmãos. José tinha sido vendido, jogado numa cisterna, foi ignorado e desprezado pela própria família. Agora ele era o senhor de todo o Egito, abaixo apenas de Faraó. Agora ele olha para trás, lembra de quando ainda era jovem, ele ouviu Deus dizendo que ele seria uma bênção. Ele seria uma bênção para a família dele, uma bênção para a geração dele, e uma bênção até hoje, com o exemplo dele. Ele lembrou daquilo. E os irmãos ali diante dele, que o tinham traído, que o tinham vendido, que o tinham... Aí ele vira e diz: não foram vocês que me venderam, foi Deus. Como é que pode? Você olhar para trás e interpretar que todo o sofrimento que você enfrentou foi Deus. Não foram vocês, foi Deus. Ele estava trabalhando a minha vida, para que a minha vida se tornasse o que Ele tinha decidido e anunciado que seria. Ele tinha anunciado ao meu coração que eu seria uma bênção. E então Ele estava conduzindo a minha vida para ser o que Ele, Deus, tinha decidido que a minha vida seria. A minha vida está se tornando o que Deus decidiu que ela fosse, que ela se tornasse. Então eu vou olhar e vou lembrar das palavras lá atrás. Eu tenho que concluir, mas eu preciso ainda dizer: restaure também em seu coração as lembranças de seu amor por Cristo. Restaure em seu coração as lembranças do seu amor por Cristo. Sabe qual foi a palavra do anjo? Lembrem-se do que ele lhes disse na Galileia. Vocês já pararam para pensar nisso? Já parou? Lembre-se do que ele lhe disse na Galileia. Ora, Jesus tinha acabado de passar por um final de semana, né? Ele tinha vindo para Jerusalém, ele estava todos os dias no templo, ensinando ali em Jerusalém, até que eles o prendem, Judas o trai, Pedro nega e ele é preso. E o anjo disse: lembrem-se do que ele lhes disse na Galileia. Lá na Galileia.
Jesus estava visitando todas as cidades da Galiléia e algumas mulheres davam sustentação ao ministério de Jesus. Tem uma história lá em Lucas, capítulo 8, nós estamos no capítulo 24. Veja lá depois no capítulo 8, que uma mulher unge os pés de Jesus. Capítulo 7. Capítulo 8 de Lucas. Vai lá, não custa, é rapidinho. Capítulo 7, versículo 36. Uma pecadora unge os pés de Jesus. Há um debate aí sobre se aquela mulher pecadora era ou não a Madalena, mas não há dúvida de que essa Madalena, desde a Galiléia, sustentava o ministério de Jesus, porque ela muito foi perdoada. A Madalena de quem Jesus tinha expulsado todos os demônios. Ela tinha vivido essa experiência com o Senhor Jesus lá. E ela anda com os discípulos, com a equipe de Jesus e outras mulheres. Agora eu pergunto, o que esta mulher está fazendo em Jerusalém, na manhã daquele domingo, com as especiarias para ungir o corpo de Cristo? Ou seja, ela estava preparada com outras amigas para servir a Jesus. A história era antiga. Quando o anjo vira para aquelas mulheres, e para Madalena especificamente, se você ler João, lá no finalzinho de João, ele vai descrever mais precisamente esse encontro com Maria Madalena. E ele vai chamá-la pelo nome. E tem um debate lá em João, se é o Senhor, e ela pensava que era um jardineiro, se é o Senhor que tirou o corpo de Jesus, diga onde é que o Senhor colocou, tirou o corpo do meu Senhor, diga onde é que eu quero ir lá servir a meu Senhor. E então diz que Jesus fala Maria, e ela então o identifica, o reconhece. Sabe por que ela o reconhece? Ela já estava acostumada a ouvir aquele nome. Aquele timbre de voz, o nome dela era chamado daquele jeito só por Jesus. Eu não sei como é que você é chamado na intimidade, né? A minha mãe me chama de um jeito que nem eu consigo falar. É alguma coisa mais ou menos como Jus Carlos. Ela mistura o Juraci com o Carlos, então eu cresci, Jus Carlos, é mais ou menos assim. Pois Jesus chamou Maria de um jeito, que era o jeito dele chamá-la. E ela se cai, se entorna diante dele, meu mestre, meu mestre. Tinha relacionamento. O Espírito quer ativar esse mecanismo de defesa contra o sofrimento, contra a noite, contra a tristeza. Esse mecanismo de defesa é relacionado à memória. Ele vai dizer, lembra das palavras antigas. E vai dizer, lembra do relacionamento pessoal, íntimo, que você já experimentou com Jesus. É aí que o seu organismo espiritual é ativado. E você, então, começa um novo dia. Aí diz o texto, de repente, houve um brilho. Então, depois de um longo sábado, um novo dia surge. Já diz o Salmo, um choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Já imaginou o que seria do mundo se não tivesse acontecido aquela manhã de domingo? Já imaginou o que seria do mundo? Se é que mundo existiria ainda hoje? Se não acontecesse aquela manhã de domingo?
se tivéssemos parado na sexta-feira à noite, ou se tivéssemos parado naquela noite do sábado, porque aquele sábado foi tenebroso, aquele sábado foi cheio de interrogações, mas surgiu a manhã de domingo. E aquelas mulheres tiveram esse mecanismo de defesa ativado. E elas voltaram cheias de alegria e contaram aos discípulos e se tornaram missionárias, como também os nossos corações. Depois de um longo sábado, surge uma linda manhã de domingo, quando somos lembrados das antigas palavras de Jesus e daquele relacionamento que sempre nos sustentou, desde o dia que nós nos entregamos a Ele, que nós o experimentamos. Isso é que nos sustenta. Senhor, nosso Deus e Pai, nós louvamos pelas providências do Senhor, para que tenhamos como enfrentar as adversidades da vida. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado pelo que já vivemos com o Senhor até aqui. Desde o dia que nos entregamos ao Senhor, temos experimentado, Senhor, a realidade da Tua presença na nossa vida, e nós louvamos o Teu nome. Queremos voltar para as nossas casas, como estas mulheres, como uma nova disposição no coração, não mais pensando na morte ou na tristeza ou nas interrogações, nas perguntas sem respostas, nas dúvidas, mas voltar lembrando que um plano divino está em andamento, que nada foge ao teu controle. Faze-nos lembrar tudo o que o Senhor já nos disse. Sobretudo, faze-nos lembrar o abraço que a nossa alma recebeu quando estávamos em amargura, porque com estas coisas se vive. Nós oramos agradecidos no santo nome de Jesus, que vive para sempre. Amém. Nós agradecemos ao Senhor o que podemos experimentar aqui, o que podemos ver, ouvir, cantar, aprender das Escrituras. Nós agradecemos a Deus. Nós agradecemos a Deus a vida do professor Márcio, que agora está ali no piano. A igreja pode ver. Agradecemos a Deus pela sua vida, professor. Que o Senhor continue te capacitando. Que o Senhor continue sendo usado por Deus para abençoar a vida dos seus alunos, né, que estão aqui. Nós agradecemos a Deus pela vida dos nossos adolescentes, agradecemos a Deus pela vida dos pais que não esqueceram da mensagem antiga que está na Bíblia, de trazer os filhos à casa do Senhor, de instruir o menino no caminho que deve andar. Eu, como mãe de adolescente também, digo que não é uma tarefa fácil, não é fácil, mas é o Senhor que renova as nossas forças, né, e nos dá sabedoria para isso. E a igreja está sempre nos apoiando nessa luta, né, nesse trabalho. Mas é muito bom. Então nós estamos aqui para agradecer ao Senhor. Muito obrigada, Senhor, por tudo que a gente pôde viver aqui. E aqueles irmãos que tiverem interesse em colocar seus filhos também para aprenderem os instrumentos, procurem depois o irmão Júlio, né, nosso diretor de música, que passará as informações. Vamos cantar sentados como estamos, no momento do nosso pós-lúdio cantado. Vamos orar, agradecendo a Deus. E às 19 horas estaremos juntos novamente para louvar o nome dEle. Certo como ar que é.
tão certo como